Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para a nossa 7ª aula do nosso módulo de empregabilidade. Hoje nós vamos estar falando de entrevista de sucesso. Estou com a apostila de vocês aberta aqui. Aí, como o autor sempre faz, né? Ele coloca uma frase, essa é de Henry Ford. Tá? Antes de mais nada, estar preparado é o segredo para o sucesso. O próprio nome aqui, vocês já sabem quem é, né? Eu já até passei um vídeo para vocês falando do Henry Ford. É o criador da Ford, né? Da marca de automóveis. Então, características das entrevistas. Na sua caminhada para o sucesso, você possivelmente passará por um processo de seleção, que muitas das vezes é considerada a pior etapa para se conseguir uma oportunidade de trabalho. Por ser a fase final de um processo de candidatura de um emprego, muitos profissionais se sentem extremamente pressionados. E essa tensão, né, prejudica o seu desempenho. Para aliviar a pressão pelas entrevistas de emprego, você precisa estar preparado e ciente do que irá enfrentar. É fato que não há uma fórmula exata para o sucesso na tão temida entrevista, pois são muitas variáveis e muitas delas não dependerão de você. Porém, este capítulo te trará um conhecimento que aumentará suas chances de êxito. Que fala do nervosismo, né? Acho que todo mundo, quando vai fazer uma entrevista, fica um pouco nervoso ou vai fazer alguma apresentação, alguma coisa desse tipo, o nervosismo sempre bate, né? Eu falo, isso é do ser humano, né? É bem... Nós somos dessa forma, né? Alguma situação que sai fora do comum, do nosso cotidiano, a gente fica um pouco... Alguns ficam mais, outros menos, mas esse tipo de sensação é comum, é normal. Não podemos deixar extravasar muito para não atrapalhar, né? Senão, dependendo de como fica a nossa ansiedade, isso vem a atrapalhar. Então vamos dar sequência aí. Um processo que se inicia com o anúncio da vaga por parte da empresa. Nesta parte do processo, os candidatos encaminham seus dados, conhecimentos e experiência por meio dos currículos. Passada a primeira fase, a empresa inicia o processo de triagem, onde os currículos que se encaixam no perfil da vaga são selecionados. É muito importante ter esta informação em mente, pois uma das grandes dificuldades é entender que o processo de seleção não se inicia na entrevista, mas sim no envio do currículo. Portanto, antes de ser selecionado para a entrevista, o seu currículo deve ser selecionado na triagem. Uma vez que o seu currículo for selecionado, se iniciará a terceira fase do processo de seleção, a entrevista. Este é o momento de avaliação, onde a empresa confirmará as informações fornecidas pelo currículo e buscará detalhes do perfil do candidato. No entanto, não é só a empresa que avalia o candidato, essa etapa também servirá para que o profissional avalie a vaga e a empresa. Muitos candidatos apenas se preparam para serem validados e não aproveitam a oportunidade de questionar sobre a vaga e a empresa. Isso é um erro grave e pode resultar em possíveis insatisfações caso seja selecionado. Exemplo, você estuda no período noturno e o horário de trabalho proposto para a entrevista não influenciará o horário da faculdade. Porém, você não perguntou se a vaga exigirá que seja feita hora extra. Você começa a trabalhar e seu supervisor te informa que todos fazem hora extra e desta maneira os seus estudos serão prejudicados. Você tem duas opções, suspende as aulas pelo período ou abre mão do emprego. No entanto, esse transtorno poderia ser facilmente evitado com uma simples pergunta no processo de seleção. É necessário fazer hora extra? Tá? Se você estuda à noite, você não pode, né? Trabalhar a partir de tal horário. Porque senão, ou você tem que escolher, ou você para o estudo, ou você larga o emprego, né? Aí, como o autor diz aqui, era muito fácil isso ser resolvido, porque você perguntar, ó, só que eu estudo à noite, não posso a partir de tal horário. Então é bem simples de ser resolvido isso. Modelos de entrevista, vamos lá.
Na fase de entrevista do processo de seleção, a empresa pode adotar vários métodos para avaliar quem é o candidato que mais se encaixa na vaga. Muitas empresas dividem a entrevista em algumas etapas. Vamos lá, vamos ver quais são as etapas. Entrevista de recrutamento. Esse modelo de entrevista se refere à entrevista rápida e são habitualmente usados quando muitos currículos foram triados. Normalmente, ele não tem o objetivo de apresentar o resultado do processo seletivo, mas sim estabelecer o primeiro contato, para obter o maior número de informações e eliminar quem não tem as qualificações adequadas para a vaga. Na maioria das vezes, após esse processo, o candidato passa para mais uma etapa de entrevista. Entrevista de seleção. A entrevista de seleção é um modelo mais completo do que o anterior. Nessa etapa, as informações do currículo são totalmente confirmadas. Confirmadas, né? Está errado. No entanto, não é a confirmação que é feita. O perfil do candidato é completamente avaliado por meio de algumas variações desse modelo seletivo. Abaixo você verá 4 mais comuns, que seriam a entrevista individual, onde apenas o entrevistador e o candidato, não é considerada mais justa, pois só uma pessoa avalia o perfil do profissional. Entrevista em grupo, caracterizado por haver vários candidatos sendo avaliados ao mesmo tempo. Nesse modelo é possível que haja mais de um recrutador, fazendo perguntas individuais e coletivas. Uma marca forte na entrevista em grupo é a aplicação de dinâmica. Entrevista de painel. Quando o candidato será avaliado por mais de um recrutador, normalmente um deles é gerente ou supervisor da área de atuação da vaga. Entrevista de agências de emprego poderá reunir todas as variações anteriores. No entanto, será realizada por uma agência e não pela empresa. Normalmente, os conhecimentos técnicos são estados neste modelo. O modelo de entrevista sofrerá alterações de acordo com a descrição da vaga e a empresa que está contratando. O importante é entender cada modelo de entrevista que você poderá enfrentar na busca por uma colocação no mercado, ou até mesmo em um recrutamento interno, para ocupar uma nova posição na empresa que já atua. Tem muitas empresas que faz a seleção interna, por exemplo, eles vão abrir vaga de emprego e antes de soltar para o público, eles oferecem essas vagas para quem já está na empresa. Aí quem quiser se candidatar para a vaga faz um processo seletivo. Isso o pessoal usa muito para cargos maiores, para quem for subindo de cargo. Isso é muito interessante. Porque, por exemplo, eles vão contratar um supervisor, vamos dizer assim. Só que, por exemplo, tem um funcionário dentro da empresa que se destaca um cargo como liderança, que ele tem aquele perfil de liderança. Então a empresa prefere dar essa chance para ele, antes de chamar alguém de fora. Então vai pegar alguém que já está na empresa, fazer a seleção e ver se ele está apto para assumir o cargo a qual a vaga foi colocada em disposição. Se a pessoa estiver apta a isso, ele já muda a carteira, já faz um trabalho em cima daquele funcionário. Aí faz uma seleção interna dentro da empresa. Muitas empresas hoje fazem isso. Como se preparar? Vamos lá. Um outro aspecto que você precisa ter conhecimento é como você será avaliado em um processo de seleção. Como já vimos, há inúmeras variáveis e não existe uma fórmula certa para um processo seletivo. No entanto, as avaliações dos candidatos seguirão um certo padrão, que será adaptado de acordo com a vaga. Os entrevistadores normalmente irão estar atentos a vários aspectos, comportamental e de conhecimento. A seguir estão alguns desses aspectos que serão avaliados. Comunicação. A forma como se expressa. Adaptabilidade, vocabulário, fluência verbal, capacidade de ouvir, expressividade e empatia.
Essa capacidade de ouvir, gente, é muito importante, tá? Tem gente que não deixa as pessoas falarem. Fica falando, fica atropelando. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma pergunta para outra, a pessoa entra no meio. Isso é muito ruim, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Atitudes: gesticulação, colaboração, agitação motora, espontaneidade e calma. Aí na formação acadêmica: grau de escolaridade, disciplina preferidas e interesse pelos estudos. Cultura: bagagem cultural. Aptidão mentais: maturidade, capacidade de argumentação, estabilidade emocional, autocontrole, segurança e capacidade de julgar. Potencialidades: criatividades, entusiasmos, iniciativas, otimismo, flexibilidade, sociabilidade e trabalho em equipe. Tem gente que até hoje não consegue trabalhar em equipe, tá? Tem muito disso. Quer fazer tudo sozinho e a gente não pode abraçar tudo. Talvez a gente está num lugar, a gente não pode querer abraçar o mundo, como o pessoal fala, né? A gente tem que ter sabedoria, saber dividir as coisas, tá? Saber a hora que você não vai conseguir, pedir ajuda, tá? Isso tudo entra num trabalho de equipe, tá? E o trabalho de equipe a gente tem que estar bem sintonizado, tá? E não ter, como vou falar, rixa, né, um com o outro, porque isso é muito ruim. O trabalho em equipe são as pessoas se unirem para resolver um objetivo, para alcançar um objetivo, né? Então vamos lá. Esses aspectos serão avaliados de diversas formas diferentes. A avaliação se iniciará no momento que você entrar na empresa. Por mais que o contato pessoal com o recrutador possa acontecer minutos depois da sua chegada, é importante salientar que a sua avaliação começará na recepção ou sala de espera e não na entrevista em si. Aqui é a avaliação, tá? O autor aqui colocou errado. Perguntas frequentes. A bagagem de perguntas que podem ser feitas pelo entrevistador é bem grande. Não há como saber ao certo quais perguntas serão feitas no seu processo de seleção. No entanto, existem algumas perguntas que frequentemente são feitas, e com base nessas perguntas você poderá se preparar para quaisquer outras. Abaixo estão as perguntas mais frequentes. Como descreve o seu meio familiar de origem? Como responde, né? Tente apresentar os aspectos do seu meio familiar que o torne especialmente moldado ao emprego. São aspectos de disciplina, união e trabalho em equipe. Segunda pergunta: o que fez no emprego anterior? Como responder? O entrevistador pretende descobrir até que ponto os conhecimentos e a experiência adquirida no emprego anterior se ajustam ao cargo em questão e também avaliar o seu nível de sucesso para uma avaliação do seu perfil profissional. Na sua resposta, discrimine o que efetivamente fez, todos os conhecimentos que adquiriu e as competências que desenvolveu. Já fez esse tipo de trabalho? Terceira pergunta, né? Como responder? Nunca responda a esta pergunta diretamente com um não. Se nunca fez esse tipo de trabalho, procure encontrar nas suas experiências as qualidades pessoais de aspectos que se enquadrem no lugar em questão. Por que deixou o emprego anterior? Como responder? Nunca critique ou fale mal de um antigo patrão, mesmo que tenha que se referir-se a desvantagens. Se tiver que fazer, transforme esse problema numa diferença de postura e atitudes perante o mesmo trabalho. Tem muita gente, pessoal, que vai fazer quando se pergunta do trabalho anterior, por que deixou ou por que foi mandado embora, a pessoa começa a criticar, falar mal, né? Fala mal do patrão, fala mal do gerente, fala mal da empresa. E isso, aos olhos do novo empregador, de quem você está fazendo a entrevista, é ruim. Mesmo que foi verdade. Por que é ruim? Porque a pessoa vai pensar assim. Por exemplo, você veio fazer uma entrevista comigo e falou mal do seu outro emprego. Fala mal, fala mal, fala mal. Certamente, automaticamente eu já vou imaginar que quando você sair de lá, você também vai falar mal desse emprego novo, tá?
Então a gente tem que, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Por que quer trabalhar nessa empresa? Como responder? Nunca diga que não há razões particulares. Tente mostrar um entusiasmo autêntico pela empresa, pois assim poderá convencer o entrevistador que você tem, né, intenção de ficar bastante tempo na empresa. Aqui estar intencionado, né, a ficar bastante tempo na empresa. Porque ninguém gosta de, por exemplo, de contratar um funcionário, o funcionário ficar 4 ou 5 meses e sair. Isso não é bom. Tem até algo que chama turnover. Vou até abrir aqui para vocês. O que isso significa, né? Vou abrir aqui para vocês. Turnover. O que é, como calcular e qual o impacto da rotatividade na empresa. O que é o turnover? O turnover é uma taxa de rotatividade de funcionários, que mede o número de funcionários que saem de uma organização durante um período de tempo especificado, normalmente 1 ano. Enquanto uma organização geralmente mede o número total de funcionários que saem, a rotatividade também pode se aplicar a subcategorias dentro de uma organização, como departamentos individuais ou grupos demográficos. Toda empresa tem uma taxa de rotatividade, o que é saudável até certo ponto. Porém, altas taxas indicam problemas, podendo ser uma má administração, falta de infraestrutura, remuneração abaixo da média e possível baixa motivação profissional. Também não é bom um turnover muito baixo. Segundo o artigo da Forbes, esse é um exemplo extremo de um desafio comum nas organizações, a inércia do pensamento de grupo. Um termo que descreve como a pressão para se conformar com o grupo pode interferir no pensamento crítico individual, resultando em decisões erradas. Assim, uma empresa eficiente precisa ficar atenta a aplicar mecanismos que avaliam os impactos de determinadas ações no negócio, para identificar o que funciona ou não na rotina de trabalho. A consequência é diversa. Seus impactos são diretamente sentidos na produtividade, na satisfação dos colaboradores e no lucro do estabelecimento. Investir na retenção de profissionais talentosos é ainda mais barato do que o processo de contratação de novos. Os empregados que permanecem podem ficar sobrecarregados com as tarefas. Essas mudanças constantes geram desassossego, no clima organizacional, o que pode gerar conflitos. Um turnover reduzido preserva a imagem da empresa e o capital financeiro e intelectual. O índice de rotatividade não é de todo ruim e tem vantagens, mas vai depender da forma de gestão e dos objetivos da empresa no mercado. Aí depois vai falando aqui, o significado de turnover, em português é renovação. Aí vai falando quais os tipos de turnover e assim vai. Tá? Não vamos ficar muito em cima dele não. Vamos lá, vamos voltar para o apostila. Fale sobre si. É como responder. Essa pergunta é quase obrigatória em uma entrevista de emprego e deverá ser muito bem praticada para uma resposta sucinta, direta e, acima de tudo, que valorize o seu perfil profissional. Quais são os seus objetivos a curto prazo e a longo prazo? Aí como você pode responder isso? Seja específico e tente aproximar-se de alguma forma dos seus objetivos ou da própria empresa. Responda como ganhar bem ou aposentar-se. São totalmente proibidos. Tá? Então isso daqui, qual que é o seu objetivo na empresa? Ganhar bem ou aposentar-se. Tá? Então isso daí vocês não usam, tá? O autor até colocou. São totalmente proibidas. Tá? Isso não é legal de forma alguma. Você vai falar,
Você, por exemplo, objetivos curto prazo, a longo prazo, por exemplo, conquistas que você quer alcançar. Eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro. Então o entrevistador vai ver que você tem intenção de ficar um bom tempo para conseguir realizar seus sonhos, né? O que levou a enviar um currículo para essa empresa? Aproveite essa deixa para demonstrar que fez o seu trabalho de casa e fale sobre a atividade da empresa e a forma como o posicionamento desta torna uma empresa de elevado interesse para qualquer profissional. Naturalmente, para responder a essa pergunta, é preciso fazer previamente uma pesquisa sobre a empresa. Vá ao site institucional, faça pesquisa usando mecanismo de busca, leia revistas das especialidades, né, e converse com pessoas que trabalham ou já trabalharam lá. Por exemplo, você quer trabalhar, vamos falar assim, você quer trabalhar no Magazine Luiza, tá? Vamos dar um exemplo aí. Então eu vou lá, magalu.com.br. Eu vou ver o que a empresa faz, né? Qual que é o produto que ela vende. Deixa eu só carregar aqui. Ele vai mostrar aí, ó, o que a empresa vende. O que é o cliente ouro do Magazine. Tá? Então você vai procurar tudo isso. Tá? Por quê? Na entrevista você saber o que você está falando, o que você vai falar. Tá? Aí, então vai dando algumas dicas aí. E aí, por exemplo, tem o app, né? Tem um aplicativo, cartão Magalu. Então tudo isso você vai sabendo com que você vai trabalhar. Tá? Departamentos. Aí tem, ó, já falando da Black Friday, do consórcio Magalu, consórcio Magazine Luiza, né? Consórcio Luiza é o nome, né? Ó, tem seguro de casa, proteção, cliente ouro, proteção de marcas. Tudo isso você vai achar no site. Tá? Ó, papelaria. Então tem uma série de coisas aí que você pode achar. Ok? Aí você tem, ó, as lojas. Aqui, por exemplo, eu vou achar, permitir minha localização. Então vai mostrar todas as lojas que tem. Aí, por exemplo, você quer ver os vendedores. Você consegue ver os vendedores. Elisângela, Lidiomara, Lidiane, José Luiz e o Magalu, a equipe, né? O Magalu do Parácio. Aí que legal, você vê a equipe, né? Aí você pode chamar o vendedor, pode ligar, chamar no WhatsApp. Então são coisas aí que vai... Por exemplo, você quer ver a foto da Elisângela. Tá? Então você consegue ver aí, falar diretamente com o vendedor. Isso são algumas opções que o site nos dá, né? Então vamos lá. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou até hoje? Aí o que o entrevistador pretende com isso? Ó, como responder? O que é pretendido com essa questão? É que os candidatos sejam capazes de identificar uma situação em que tenham sido confrontados com um problema ou dúvida e que tenham sido capazes de analisar alternativas e consequências de decidir da melhor forma. Tá? Isso ajuda muito
Tá? Por quê? A pessoa vai ver que você tem capacidade de lidar com determinados problemas, né? E sair e ter a solução para esses problemas. Você é capaz de trabalhar sob pressão e com prazos definidos? Como responder? Um não a essa pergunta pode destruir por completo as suas hipóteses de ser um candidato escolhido. Demonstre ser capaz de trabalhar por prazos e dê exemplos de situações vividas em trabalhos anteriores. Dê-nos um motivo para escolhermos, para a empresa escolher você em vez de outro candidato. Como responder, né? Esta é sempre das perguntas mais complicadas, mas o que se espera é que um candidato saiba vender o seu produto, isto é, deverá focar-se nas suas capacidades e valorizar o seu perfil como o mais adequado para aquela função e a forma como poderá trazer benefícios e lucros para a empresa. O que você faz no seu tempo livre? Como responder? Seja sincero, mas sobretudo lembre-se de que os seus hobbies e ocupações demonstram não só capacidade de gerir o seu tempo, preocupações com o seu desenvolvimento pessoal e facilidades no relacionamento interpessoal. Eu vou comentar isso daqui, é algo meu, tá? Tem gente que não concorda comigo, mas é algo que acontece e eu faço. Quando eu vou contratar alguém, eu faço esse tipo de coisa. Depois a gente volta nisso daqui, tá? Quais são as suas maiores qualidades? Como responder? Aponte aquelas características universalmente relacionadas com um bom profissional. Proatividade, empenho, responsabilidade, entusiasmo, criatividade, persistência, dedicação, iniciativa e competência. E pontos negativos e defeitos? Como responder? Naturalmente que a resposta não poderá ser muito negativa, pois serão poucas as hipóteses para um profissional que diga ser desorganizado, desmotivado, né? Ou pouco cumpridor de seus horários. Assim, o truque é responder partindo daquilo que normalmente é considerado uma qualidade, mas agravando-se de forma a aparecer um defeito, ou seja, exigente demais, perfeccionista, muito autocrítico, persistente demais. Então, por exemplo, são coisas que o pessoal gosta, nossa, é persistente demais. Ele se autocritica, é perfeccionista, quem não gosta, né? Então, antes de a gente começar aqui, ó, você também deve perguntar, vou voltar aqui, essa parte de hobby. Uma das coisas que acontece, tá? Por exemplo, se eu precisar contratar alguém, eu coloco um anúncio, primeira coisa que eu vou ver, por exemplo, vou pegar em escola profissionalizante. Vamos lá, eu coloco um anúncio que eu estou precisando de um professor. As minhas aulas no sábado começam às 7h30. É isso, na maioria das escolas acontece isso, profissionalizante. No sábado inicia as aulas às 7h30. Aí, por exemplo, eu coloco para a pessoa mandar currículo, o currículo chega 14 horas da tarde. Tá? Ah, sério, mas o que isso tem a ver? Por exemplo, você está precisando de um trabalho. Se você, vamos pegar a Franca como exemplo, aí você trabalha com calçado. Você vai lá para o distrito. As fábricas, a média de horário de entrada é 6, 5h30, 6 horas. Por exemplo, imagina você chegando lá 10 horas. Tá? Faz 5 horas que já começou o trabalho. E nisso já teve pessoas que chegou lá com o currículo na mão, chegou lá 5h30, talvez já até tenha começado a trabalhar, fazer um teste. Tá? Aí, por exemplo, você ficou mais tempo na cama, foi 10 horas. 10 horas o pessoal já está a 1000, tá trabalhando. Um outro exemplo, sério, mas eu quero trabalhar no comércio. Tudo bem, o comércio abre às 9, trabalhei por gerente de marketing de uma loja, a loja abria às 9, nós tínhamos que estar 8h15 na loja. Tá? E a maioria vai pedir para chegar mais cedo. Por quê? 9 horas é a hora que as portas vão ser levantadas. Tá? Então você já tem que estar preparado com o trabalho. Ok?
Então são coisas que acontecem que a gente tem que ficar atento a isso. Então, por exemplo, por que eu não contratava pessoas que mandavam currículo na parte da tarde? Por exemplo, eu olhava o horário, noite ou de manhãzinha, tá, para selecionar os currículos. Por que isso? Porque, por exemplo, eu começo a minha aula no sábado, 7h30. No dia da semana é 8 horas, tranquilo. Mas no sábado é 7h30. Se a pessoa me manda o currículo 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, dá-se a entender o quê? Que a pessoa teve a manhã toda para mandar o currículo, mas mandou à tarde. Outra coisa que não se deve usar no currículo, na próxima aula nós vamos falar sobre isso, sobre o currículo, mas o que vocês não fazem de forma alguma no currículo. Tá? Tem gente que coloca foto no currículo com um copo de bebida na mão, com latinha de cerveja. Não fazem isso, pessoal. Tá? No meu caso, quando eu estou selecionando o currículo, eu descarto esses currículos. Sério, mas isso é muito chato. Não é chatice, gente. Por exemplo, vou voltar no exemplo de novo. Se a pessoa é da balada, e cuidado também com as fotos que são postadas nas redes sociais. Tá? Muitas empresas hoje buscam informações pelas suas redes sociais. Tá? Dependendo do trabalho, dependendo do que for, por exemplo, você coloca fotos lá, você está de madrugada com um copinho de cerveja na mão, na balada. Talvez não tenha nada demais, tá? Mas, por exemplo, numa empresa que começa a trabalhar de manhã, por exemplo, no sábado, na sexta tem uma balada. No sábado você começa às 7h30. Você vai chegar legal às 7h30? Eu trabalhei com uma pessoa uma vez. Eu até mandei ela embora no dia, tá? Depois nós entrou em consenso, a pessoa foi desligada da empresa, mas a pessoa saiu de um show e já ficou direto na porta da escola, esperando a escola abrir para começar a trabalhar, para dar aula. A pessoa estava com cheiro de cerveja, um cara toda para baixo, estava cansado, né? Eu fui para a sala de aula e pedi para a pessoa ir para casa, tá? Porque não tinha condições. A pessoa... E no sábado, por exemplo, é muito corrido. Você dá aula das 7h30 até 7h30 da noite. Tá? Você tem um intervalo no horário de almoço, mas você dá aula o dia todo. Então a pessoa chega de um show, já vai direto para o trabalho. Chega lá com a cara acabada, né? Porque está muito cansado. Como que vai aguentar ficar 12 horas direto trabalhando? Não consegue, gente. Ou não dá uma aula legal. Mas do jeito que chegou, igual eu falei para vocês, não tinha condição, né? Mandei para casa, fui para a sala de aula, dei aula, depois a gente sentou, conversou e depois a gente desligou essa pessoa. Que a pessoa faz uma vez, a gente corrige, aceita, não faz mais, ok, mas tem gente que você fala, passa 2 sábados, volta e faz a mesma coisa, aí não tem como, né? E é meio complicado. Então vamos lá, vamos dar sequência aí. Você também deve perguntar, isso é muito interessante, tá? Aquele exemplo que nós demos lá, que se você estudar à noite e não perguntou, depois faz hora extra todos os dias, aí complica, tá? Então você deve perguntar sempre. Estar preparado para responder esses questionamentos são primordiais para o seu sucesso em um processo de seleção. O entrevistador irá avaliar a clareza das respostas, mas também as formas como elas estarão sendo respondidas. Eles estarão atentos na sua segurança e objetividade. Essas mesmas perguntas podem ser feitas de forma diferente, e por esse motivo você precisa estar atento ao entrevistador para saber como responder. Jamais minta em um processo de seleção. As respostas devem ser sempre sinceras. Outro ponto importante na entrevista é a avaliação de sua capacidade de questionar. Sim,
Você deverá fazer perguntas para o entrevistador, sempre respeitando seu momento de fala. Por esse motivo, você precisa treinar a sua capacidade de argumentação e questionamento. Abaixo são algumas perguntas que você poderá fazer, porém esteja atento para não perguntar o que já foi falado. Como surgiu a vaga? Que funções estão especificamente ligadas a este cargo? Qual o grau de autonomia e responsabilidade do cargo? Quem são os superiores e inferiores hierárquicos? Quais as possibilidades de progressão na carreira? As funções são desenvolvidas em grupo ou individualmente? Existe a possibilidade de frequentar curso de formação? Qual o horário de trabalho? Qual a remuneração prevista? A empresa dispõe de serviços sociais? Quais? Então, são algumas perguntas que você pode fazer. E antes da entrevista? Como as variáveis são inúmeras, portanto é preciso estar preparado para qualquer situação. A preparação para a entrevista deve ser feita com antecedência. Uma orientação muito valiosa é nunca deixar nada para a última hora. Sabendo que irá passar por uma seleção, você deve reunir o maior número de informações sobre a empresa e o cargo que irá ocupar. Pesquise. Busque o maior número de informações sobre a empresa, o ramo de atuação, quantidade de colaboradores, missão, visão, valores da empresa. Você poderá perguntar para alguém que trabalha na organização, caso conheça alguém. Currículo. Leve sempre contigo uma cópia do currículo, por mais que já tenha enviado para a empresa. Desta forma, você estará preparado caso necessário. Pontualidade. Chegar atrasado em um processo seletivo pode significar o seu insucesso. Portanto, pesquise com antecedência o caminho até o local da entrevista. Saiba qual será o meio de transporte que será utilizado. E, se possível, faça o trajeto antes do dia da entrevista, para evitar surpresas no dia. Planeje as respostas. Você não terá certeza do que será perguntado a você em um processo seletivo, mas isso não impede de planejar respostas para as perguntas que têm a maior probabilidade de cair. É imperativo que você esteja preparado para dar respostas claras, objetivas e confiantes. Planeje as respostas. Você não terá certeza de que será perguntado a você em um processo seletivo. Daí nós já até falamos. Aparência. Não subestime essa etapa. Você ouviu falar que a primeira impressão é a que fica. Na verdade, em processo seletivo você não pode ter uma segunda chance para impressionar. Portanto, é necessário coerência. Escolha e prepare o traje com antecedência e evitar os extremos exageros, como cores chamativas ou escuras demais. Você deve seguir a linha formal conservadora, tendo em mente o cargo para qual está concorrendo e a área de atuação. Preze sempre pela boa aparência, evitando unhas grandes, cabelos despenteados e, para os homens, barba por fazer. Os calçados devem ser simples e condizentes com os trajes. Evite surpresas. Uma boa noite de sono e uma alimentação segura e leve evitarão possíveis imprevistos e ajudarão a controlar a ansiedade. Durante a entrevista. Como foi dito anteriormente, você começará a ser avaliado a partir do momento que entrará na empresa. Neste contexto, você precisa se atentar à sua postura durante todo o processo. Pontualidade. Chegar com atraso em uma entrevista é inadmissível. No entanto, se antecipar demais pode ser prejudicial. O correto é sempre chegar uns 15 minutos de antecedência. Desta maneira, você terá uma certa tranquilidade, sem desrespeitar o horário proposto pelo entrevistador. Postura corporal. No capítulo de comunicação e oratória, vimos que o nosso corpo fala mais do que nossas próprias palavras. E em um processo de seleção, a dinâmica é a mesma. O entrevistador irá avaliar sua postura corporal, tanto quanto o que você irá dizer. Se atente para qual mensagem o seu corpo está transmitindo e se o seu gestual está favorável ou te sabotando. Comunicação. Suas respostas devem adotar uma postura clara e objetiva, porém de forma que demonstre flexibilidade, disponibilidade e entusiasmo. Lembre-se de que sua capacidade de argumentação também está sendo avaliada, portanto questione sobre a vaga e a empresa, mas não seja evasivo ou exagerado. Aguarde seu momento de falar e jamais interrompa o entrevistador.
A forma de linguagem que deve ser utilizada é a formal, evitando expressões íntimas e vícios de linguagem. Preste muita atenção no que está sendo dito, para evitar perguntas do que já foi falado. E não se esqueça de ser sempre educado e evitar totalmente agressividade na voz. O tom da voz deve ser adequado para a situação. Não fala nem muito alto e nem baixo demais. Comportamento. Você deve ser agradável e educado com qualquer pessoa durante a sua estadia na empresa. Isso fará com que as pessoas te ajudarem quando necessário. E, claro, não o prejudicará na seleção. Com o entrevistador, espere ele tomar a iniciativa de se cumprimentar e lembre-se de que o aperto de mão não pode ser muito forte nem frouxo. Ele deve ser sincero. No momento da entrevista, olhe nos olhos do entrevistador para passar a sensação de segurança, mas não exagere. Ao término, você deve despedir-se de forma sorridente, agradecendo a disponibilidade e, se possível, manifeste interesse em voltar. Tensão e estresse. Muitas das vezes é impossível evitá-los, igual nós já tínhamos falado anteriormente, mas você precisa ao menos aliviá-los para que seu desempenho não seja prejudicado. Portanto, respire fundo, tenha pensamentos positivos, descontraia os músculos e se prepare adequadamente para evitar ser pego de surpresa. Não é uma receita exata, mas seguindo as sugestões, as suas chances de sucesso aumentarão, pois estar preparado te trará uma confiança essencial para o processo seletivo. Aí vamos lá, os principais erros em entrevistas. Durante todo o material você pode ver o que deve ou não fazer em processo de seleção. Mas evitar qualquer tipo de erro, vamos exemplificar abaixo o que jamais você deve fazer em um processo de seleção. Caso contrário, você poderá extinguir quaisquer chance de ser candidato selecionado. Chegar atrasado, descuidar da postura corporal e comportamental. Tem gente que vai fazer uma entrevista, deita na cadeira, né? Fica lá todo relaxado, todo debruçado na cadeira. Isso é muito ruim. Cortar a palavra do entrevistador, manter o celular ligado ou mexer nele constantemente, demonstrar insegurança, demonstrar desinteresse, não ter cuidado com a aparência, demonstrar a ausência do planejamento de carreira e objetivo, adotar uma postura inflexível ou agressiva, falta de educação, falar mal do trabalho anterior, é o que nós já tínhamos falado, justificar a resposta com aspectos pessoais e não profissionais, interromper o entrevistador, é a mesma coisa aqui do cortar a palavra do entrevistador, deixar de questionar e adotar uma postura passiva, tá? Você só ouvir, não questionar nada, não falar nada, isso é complicado também. Descuidar da comunicação verbal e não verbal. Tá? Então são coisas que você tem que evitar de fazer, tá? Para não correr o risco de você já perder a sua chance de ser contratado. Ok? Autoavaliação. É muito importante para o seu desenvolvimento que você faça uma autoavaliação de como foi o seu desempenho na entrevista. Por mais que você se prepare, nem tudo sai como planejado. E fazer uma análise do seu comportamento será essencial para melhorar seu desempenho na entrevista. Há várias maneiras de fazer uma autoavaliação. A mais fácil é por meio de um checklist, onde você poderá verificar como foi a sua postura em relação ao processo. De acordo com o seu comportamento, você deve responder sim ou não para as questões apresentadas. Veja o modelo a seguir. Pontualidade? Isso aqui tem que ser sim. Aspecto exterior, postura na entrada, aí já vai dando a dica aqui, confiante. Cumprimento, aperto de mão. Tá? Então você vai... Se você tiver aí, por exemplo, o irmão, o primo, o pai, a mãe, faz um tipo de uma entrevista, aí você vai fazer o seu checklist depois. Tá? Por exemplo, pega alguém como se fosse um entrevistador, pede para ele, passa algumas perguntas para ele, depois você vai fazer seu checklist. Tá? Isso é interessante também. A atividade, o que você vai fazer? Faça uma autoavaliação dos seus comportamentos em relação ao último processo seletivo que participou. Aí você vai fazer uma autoavaliação do seu... de uma entrevista que você fez aí no passado.
Caso faça muito tempo ou nunca tenha participado de uma entrevista, avalie a sua próxima entrevista de emprego. De acordo com a instrução do capítulo apresentado, responda as perguntas que são mais frequentemente em entrevistas de emprego. Aí você vai responder. Você pode até usar essas perguntas aqui para você fazer isso daqui, para você se avaliar aqui, tá? Fazer o checklist aqui. Tá? Pede para alguém fazer para você, tudo certinho. Então você vai fazer essas perguntas aí, ok? Então é isso, pessoal. Na aula que vem nós vamos falar sobre o mercado de trabalho e o currículo, tá? Daí nós vamos fazer na próxima aula. Certinho, pessoal? Então tá aí, a hora que vocês responderem tudo certinho, vocês tiram a foto e me mandam. Tá? Gostaria de ver aí as respostas de vocês dessas perguntas, ok? Então é isso, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.